Olá, amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História do Brasil Império e o tema de hoje será Segundo Reinado. Vocês lembram que no capítulo anterior nós tínhamos uma regência em volta ao caos das revoltas populares que estavam ocorrendo em todo o território. Em várias províncias, movimentos até mesmo separatistas estavam tentando tomar o poder. Envolto a esse caos, os grupos de liberais e moderados decidiram coroar Dom Pedro II como imperador do Brasil, este mesmo tendo apenas 14 anos. Isso se deu através do chamado golpe da maioridade, em que o mesmo seria nomeado imperador e dessa forma voltaria a centralizar o poder em torno de uma só pessoa. Isso evitaria que as revoltas continuassem a assolar o Brasil. Nesse primeiro momento, Dom Pedro II foi auxiliado pelo chamado Ministério da Maioridade, que seria um grupo de conselheiros e de políticos que auxiliariam o jovem imperador a governar o país. Com Dom Pedro II já à frente do governo, se deu o chamado parlamentarismo às avessas. E o que seria esse parlamentarismo às avessas? Bem, diferentemente do berço do parlamentarismo, que foi no caso a Grã-Bretanha, onde o parlamento nomearia um primeiro-ministro através do maior partido, ou seja, do partido que tivesse maior votação política, no Brasil não foi bem assim. O chamado presidente do Conselho de Ministros era nomeado pelo imperador, independente da quantidade de votos ou da posição política que ele tivesse. Ou seja, era um parlamentarismo em que esse primeiro-ministro, que não era um primeiro-ministro, ele era nomeado pelo imperador independente da sua qualidade política. Você pode então pensar, bem, Dom Pedro II, ele tem todo o poder, ele teve um governo pacífico e um governo em que ele poderia fazer o que bem entendesse. Não foi bem assim. A paz que muitos podem imaginar que ocorreu no segundo reinado, ela não veio acontecer. Num primeiro momento tivemos a chamada Revolução Praieira, que ocorreu na província de Pernambuco. E ela tinha como maior interesse era uma liberdade política maior, um cunho liberal, já que boa parte dos seus líderes eram membros da elite e intelectuais, e mesmo assim tiveram um grande apoio popular, e eles desejavam uma reforma política. Contudo, o nosso Dom Pedro II ele não aceitou muito bem uma ideia de um movimento revolucionário numa província do Nordeste e reprimiu violentamente a Revolução Praieira. Mas só que, se você lembrar no módulo de revoltas no período regencial, o Império ele conseguia distinguir bem o que era uma elite e o que era o povo. Na repressão à Revolução Praieira, os membros da elite foram anistiados, enquanto boa parte dos pobres e daqueles sem condição financeira eram levados diretamente para o fuzilamento ou até mesmo execução de diversas formas. A paz que muitos podem pensar que iria voltar para o Império Brasileiro, ela não ocorreu, já que o Dom Pedro II ele se envolveu na política externa. Nesse primeiro momento, na chamada Guerra do Prata, onde ele, apoiando um aliado argentino, evitou que a Argentina ela se apropriasse da recém-formada República do Uruguai e formasse uma grande república no sul do Brasil. O Brasil interviu a favor de um aliado, conseguindo derrotar os argentinos, em especial numa batalha chamada de Monte Caseros, e após essa vitória, a Argentina foi-se evitado que a Argentina ela abrangesse o território uruguaio. Contudo, após essa intervenção na Argentina, o Império Brasileiro voltou
novamente ao cenário externo com a chamada Guerra contra a Aguirre. Nessa guerra contra a Aguirre, o Império Brasileiro invadiu o Uruguai e colocou no governo um aliado, que foi, no caso, Venâncio Flores. E isso evitou que continuassem a ocorrer saques e invasões à província do Rio Grande do Sul, já que, mesmo com a diplomacia e tentando evitar esse conflito, o governo de Aguirre ele não reprimia a essas invasões. Após a guerra contra Aguirre, veio a maior de todas as interferências internacional do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, tivemos um confronto entre a chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai. Na Guerra do Paraguai, que vocês vão ver em um módulo, em um trecho desse módulo, que é elaborado exatamente só sobre ele, vocês irão ver todo o desenrolar e desfecho desse que foi o maior confronto na América do Sul. Após esse confronto na Guerra do Paraguai, vocês podem imaginar, bem, depois dessa revolta, depois de tanta guerra, o nosso imperador ainda iria ter mais algum conflito. Depois o Brasil entrou em um breve período de paz. Nesse momento nós tivemos alguns fatores na economia que acabaram modificando a própria sociedade imperial, que foi o surgimento do chamado ciclo do café. No ciclo do café tivemos uma migração da importância econômica que ocorria no Nordeste, ela migrou para a região Sudeste, exatamente devido às lavouras de café. Nisso vocês vão ver uma parte específica desse módulo de História do Brasil Império, que vai abranger exatamente questões econômicas e questões sociais. Depois desse surgimento desse ciclo do café, tivemos uma maior migração de europeus e orientais para o Brasil. Isso também modificou muito a característica social do Brasil. Com a migração europeia para o Brasil, nós tivemos um aumento também no desejo de liberdade da população escrava. E esse desejo de liberdade dessa população aumentou também a influência de muitos intelectuais e muitos políticos também para que a escravidão negra no Brasil ela fosse abolida. Surgiram diversas leis, como a lei do sexagenário e também a lei do ventre livre, e elas sempre caminhavam para o que veio a ocorrer, que foi a chamada Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Só que após essa abolição, o Império ele acabou ganhando um inimigo, que foi a elite rural. E a elite rural ela se sentiu prejudicada com a abolição dos escravos. E essa elite ela se uniu ao movimento que começou a surgir dentro das Forças Armadas. Um exército fortalecido após a Guerra do Paraguai, ele também se sentiu prejudicado por uma série de sanções do imperador. E esse império, que também já estava sendo mal visto até mesmo pelos religiosos devido à interferência em questões voltadas ao catolicismo, acabou se criando um verdadeiro conjunto de fatores que resultaram no fim do Império e na proclamação da República em 15 de novembro de 1889, e esse trecho vocês verão no módulo de História do Brasil República. É só isso. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato no chat, o Historiante EAD. Valeu!